sol, a lua, estrelas e o mar. Boa noite, querido, a paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, varão, varoa de Deus, a paz do Senhor, amados amigos e irmãos. É mais uma noite de live, né? Vamos deixar aqui uma live, uma palavra do Senhor para consolar os nossos corações nessa noite, né? Ainda que alguém não venha ver ao vivo, mas que venha depois ver essa palavra que eu vou deixar aqui em nome de Jesus, que o Senhor preparou com muito carinho para o seu coração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, poderoso, maravilhoso, Deus eterno, nome poderoso de Jesus, Pai, que só possa tomar nossas vidas em suas mãos, Pai, que só possa derramar do seu poder nessa noite e nos encher, Pai, com a tua presença cada dia mais e mais, Pai, porque o Senhor é Deus, Pai. Preciso de ti nesse momento, eu preciso de cada momento, Pai, para poder falar do seu nome, falar do seu amor nessa noite, no nome poderoso de Jesus, Pai. Assim eu oro, entrego a minha vida em suas mãos e a vida daqueles que vão assistir. Pai, Pai, mas no nome de Jesus, meu Deus, amém. Amém? Vamos então deixar essa palavra aqui nessa noite, que o Senhor, em nome de Jesus, possa derramar a unção mais uma vez na sua vida, né? Vamos então começar com essa palavra então. Só baixar aqui um pouquinho esse som, em nome de Jesus. Deixar só o ambiente mesmo, amém? Deus às vezes faz silêncio, mas está agindo na sua vida. Esse é o título da palavra dessa noite. Às vezes nós achamos que Deus não está agindo, às vezes nós achamos que Deus, Ele não está ouvindo nossas orações. Quantas vezes nós oramos, nós clamamos, e parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus não está nem aí para aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo. Quantas vezes nós nos sentimos dessa maneira, né? Às vezes nós estamos sofrendo, estamos calados no nosso canto, e dá a impressão que Deus ele não está ouvindo aquilo que nós estamos falando com Ele. Eu queria dizer para você que não é só você que se sente assim. Muitos já se sentiram dessa maneira. Muitas pessoas já se sentiram desse jeito. Quantas pessoas estão passando por uma situação como essa? Não é só você que se sente assim. Eu quero deixar aqui algum salmo, alguma palavra para você nessa noite, para que você possa confiar no Senhor novamente, para que você possa ter esperança que tudo vai mudar na sua vida, né? Eu vou começar aqui com o Salmo 83, do versículo 1 ao 3, que fala assim: ó Deus, não esteja em silêncio, não te cales nem te aquietes, ó Deus, porque és que os teus inimigos fazem tumulto. Eis que odeiam levantaram a cabeça, tomaram astuto conselho contra o teu povo, consultaram contra os teus escolhidos, né? Você vai entender uma coisa interessante. Você vai ver aqui que esse homem aqui do Salmo 83, do versículo 1 ao 3 aqui, ele se chama Asaf, né? Esse homem no Salmo 73, ele quase se desviou da presença do Senhor, porque ele estava passando por uma situação complicada na sua vida. Asaf era filho de Baraquias, descendente da tribo de Coatas. Os Coatas eram aqueles que carregavam a arca. Ele era um músico mó, que quando a arca foi levada e voltou, Davi, ele ali escalou para estar cantando. Mas alguma coisa aconteceu na vida desse homem, que ele ali estava triste. Ele tinha perdido a confiança no Senhor. E a impressão que dá é que o Senhor não estava mais com ele. E ele no Salmo 73, ele fala que ele quase se desviou da presença do Senhor, porque ele via o Senhor ali. Parecia que não está agindo, enquanto os ímpios prosperavam diante dos seus olhos, né? Você vê no Salmo 59, do capítulo 1 ao 3 também, que está assim: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim, livra-me dos que praticam iniquidade, salve-me dos homens sanguinários, pois eis que põe ciladas na minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Às vezes você vê que tem pessoas, ou pessoas usadas pelo inimigo, que se levantam contra você e contra a sua vida, mesmo você não tendo feito nada. Às vezes a pessoa tem inveja da sua vida, mesmo você não tendo nada. Mas você pensa que você não tem nada. E assim como aquela viúva, que tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, você tem muito. Porque você tem um Senhor na sua vida. E o inimigo ele se levanta. Às vezes o inimigo está vendo você passar dificuldade e ainda assim você consegue arrancar um sorriso no seu rosto. E as pessoas se levantam contra ti e contra a sua vida porque elas têm inveja daquilo que você tem.
embora não seja nada material, mas o brilho que o Senhor coloca sobre a sua vida sai para o inimigo com o brilho que ofusca os olhos dele. Ele não consegue enxergar além de você. Porque o brilho do Espírito Santo, ele faz você ser uma pessoa especial para Deus. E muitos têm inveja de você. Muitas vezes estão com inveja de você. Estão querendo te derrubar. Você tem que entender que muitas vezes o Senhor vai fazer silêncio na sua luta. Nem sempre o Senhor, ele vai falar para uns e para outros aquilo que ele está fazendo. Lembre-se que Paulo, quando ele estava naquela situação que tinha um espinho na tua carne, ele rogou ao Senhor 3 vezes que tirasse aquele espinho, mas o Senhor falou: a minha graça te basta. Lembre-se que quantos salmos tem de Davi, em que Davi passou por uma situação. Lembre-se que Davi, ao aparecer na Bíblia, tinha matado um leão e um urso. De repente Davi está matando um gigante e a vida dele começa a mudar. A vida de Davi começa a mudar de tal maneira que daqui a pouco ele começa a cantar para Saul, ele começa a tocar para Saul. Parecia que tudo ia bem, quando de repente tudo vira e Saul, aquele que ele ajudava, está perseguindo a ele. O brilho do Senhor na sua vida faz com que o inimigo venha te perseguir, faz com que o inimigo venha querer a tua morte. E ele usa pessoas, porque ele às vezes não pode contigo, ele usa as pessoas. E você tem que fazer o quê? Orar pela vida dessas pessoas. Orar para que essas pessoas venham se converter, venham alcançar a sua salvação. E Davi naquele momento ali já estava sendo perseguido. Aqui tem mais um salmo de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da sua misericórdia. Lava-me completamente a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. No Salmo 51, Davi, ele está arrependido do seu pecado com Betseba. E ali ele ora ao Senhor. E você vai ver que Davi, ele tinha sim pecado, mas ele se arrependeu dos seus pecados. Mas ali o pecado dele estava diante dele. E ele fala que ele ficou 1 ano longe da casa do Senhor. E ele sentiu falta. E os ossos dele tremiam dentro dele. Desfaleciam os seus ossos quando ele estava longe de Deus. Muitas vezes você pecou. Às vezes você pecou sim no passado. E às vezes você já pediu perdão ao Senhor. Você já foi perdoado. Mas você tem que se perdoar do seu pecado. Você tem que entender que muitas vezes o inimigo vai usar e vai te acusar de dia e de noite, como ele fazia com Paulo. Paulo era bofeteado 3 vezes ao dia pelo mensageiro de Satanás, para que ele não ficasse soberbo, para que ele lembrasse que ele era um ser humano como todo mundo. Porque quem era Paulo? Paulo era um grande homem de Deus, um homem que aprendeu do próprio Jesus Cristo. Às vezes você vai se sentir longe de Deus. Quantas vezes você vai se sentir sozinho, abandonado dentro do seu quarto? Quantas vezes você vai clamar sozinho e parece que Deus não está te ouvindo, mas Ele está te ouvindo e está trabalhando em silêncio, e muitas vezes você não consegue ver. Às vezes as pessoas à volta estão vendo a mudança na sua vida, mas você mesmo não consegue ver. Eu mesmo fui um. Uma vez um pastor chegou perto de mim e falou assim: é lindo o que Deus está fazendo na sua vida, mas eu mesmo não conseguia enxergar, não conseguia ver o que Deus está fazendo. Deus está mudando você de dentro para fora. Deus está curando as suas feridas. Deus está te preparando para ser uma pessoa forte, para que quando você passar por uma outra situação igual a essa, ou pior que essa, você vai sair mais vitorioso. Você vai ajudar pessoas que estão passando por isso que você está passando hoje. Mas não desanime. Lembre-se que lá no Getsemane, quando Jesus chegou, ele falou assim: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. E por 3 vezes ele repetiu essa oração. Mas porém, todas as 3 vezes ele falava assim: mas porém, seja feita a sua vontade. Eli, Eli, lama sabachthani. Você sabe o que isso quer dizer? Eu vou repetir para você: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento em que Jesus estava na cruz, perto da hora 9, ele exclamou, Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Seja bem-vinda, minha irmã. Lembre-se de uma coisa: às vezes você, no seu momento pior da sua vida, quando você toma uma decisão, parece que você está sozinho, parece que você está abandonado. Você já errou tantas vezes, mas você está tentando acertar. O inimigo, ele tenta pegar os seus pecados do passado e ficar, seja bem-vinda, Roxane, e ficar muitas vezes querendo te acusar.
Mas aqui tem um momento, no livro aqui de Salmos, no capítulo 50, do 1 a 4, eu vou ler aqui mais esse pedaço para você. Quando Deus começa a falar, olha só: ó Deus poderoso, ó Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu acaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu, ó Deus. Virá o nosso Deus, e não calará, um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormento ao redor dele. Chamará os céus do alto da terra para julgar o seu povo. Deus, quando ele começa a falar, tudo começa a ficar maravilhoso. Isso está no Salmo 50, no capítulo 1 a 4. Interessante que esse mesmo homem que você está vendo aqui, que está falando aqui, ó Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o acaso. Esse é o mesmo Asaf. Esse é o mesmo homem do Salmo 50 que estava desanimado. Esse é o mesmo homem do Salmo 73 que estava querendo desviar. Agora está louvando ao Senhor. Você sabe que o Salmo ele não tem uma ordem cronológica. Você vai ver que Davi, horas ele está clamando, ele está sofrendo, ora parece que Deus não está falando com ele, mas de repente em outro salmo ele está louvando ao Senhor. E a nossa vida é dessa maneira, cheia de altos e baixos. Quantas vezes nós queremos fazer o certo, como Paulo diz: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Miserável homem que sou. Às vezes nós tentamos acertar e acabamos errando mais uma vez. Mas aí, no Salmo 40, do versículo 1 ao 5, está assim: esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim os ouvidos e ouviu meu clamor. Tirou-me de um sarco horrível, de charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, o meu Deus, as maravilhas dos teus que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu quiser anunciar um deles a falar, são mais do que podem contar. Olha só que maravilha. Esse aqui é mais um salmo de alguém que está aqui. Esperei com paciência no Senhor. Muitas vezes nós temos que esperar com paciência, porque o nosso Deus, ele não se esqueceu de nós. Ele não se esqueceu de você. No Salmo 116, do versículo 1, está assim: amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei o quanto viver. E os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. E encontrei aperto a tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor justo, nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda minha súplica. Fui abatido, mas ele me livrou. Olha só que coisa maravilhosa. Às vezes nós somos abatidos por uma tristeza. Às vezes nós somos abatidos por um sentimento. Quantas pessoas estão sentindo no seu coração uma vontade de morrer? Quantas pessoas estão querendo desanimar? Quantos estão querendo parar a sua vida? Quantos estão nesse momento numa depressão terrível? E eu digo para você: não desanime, porque Deus é contigo. Você vai ver na Bíblia, está recheada de pessoas que queriam pedir a sua própria morte. Pessoas que muitas vezes, até profetas de Deus, que pediram a própria morte, mas mais à frente, como o profeta Elias, mais à frente o Senhor falou assim: o que você está fazendo aí, Elias? Sai dessa caverna, porque eu sou contigo. Não tem desculpa. Deus, ele tem misericórdia daqueles que o andam com ele. Deus, ele não consegue resistir a um coração contrito e quebrantado. E por que você acha que ele te abandonou? Ele não te abandonou. Amém? Aqui no versículo 7. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque me livraste da minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Aí o salmista já está aqui totalmente reconstituído daquilo que ele estava passando, reconstituído daquilo que era a morte. Interessante que você vai ver que quantos estão nesse momento, pastores, pastoras, pessoas que estão dentro das igrejas, como o próprio Asaf. Asaf, o primeiro salmista que eu falei para você, ele era um homem de Deus, um homem que tocava harpa, um homem que era dali do coro de Davi,
mas estava afastado de Deus. E quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e estamos afastados dele? Quantas vezes estamos ouvindo louvor, mas aquilo não está tocando o nosso coração? Quantas vezes entramos nas igrejas e saímos da mesma maneira que entramos, não porque a igreja é ruim, não porque o pastor é ruim, porque a nossa alma está angustiada. E não vem nenhum irmão às vezes nos consolar. Ninguém sabe o que você sente. Aquilo que você sente, você passa sozinho ou sozinha, né? E aqui no versículo 11 desse Salmo 116, criei, por isso falei, estive muito aflito, dizia-me a minha prece, todos os homens são mentirosos. Que direi eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Então você tem que invocar o nome do Senhor na sua vida nessa noite, porque ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu daquele que você ama. Ele não se esqueceu daquele que você está orando. Ele não se esquece de ninguém. Às vezes nós temos o coração duro, nós somos julgadores, mas o Senhor não. Ele sempre quer buscar a centésima ovelha, ainda que as 99 fiquem esperando no aprisco, como diz aquele louvor. Tomarei eu o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Então toma o cálice da salvação. Pega esse cálice para si. Pagarei os meus votos com o Senhor, agora na presença de todo o povo. Aleluia! Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O Senhor deveras, sou teu servo, filho da sua serva. Soltaste as minhas ataduras. Então o Senhor nessa noite, ele soltou suas ataduras. Hoje o Senhor te libertou, hoje o Senhor me libertou, e por isso estamos alegres no Senhor. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero que você entenda que o meu Deus e o seu Deus, ele está aí. Ainda que você se sinta sozinho, ainda que você se sinta triste, ainda que você se sinta abandonado, o meu Deus e o seu Deus, ele não te abandonou. Amém? Glória a Deus. Que seu coração seja agora alcançado pela misericórdia do Senhor nessa noite. Que ele possa, em nome de Jesus, tocar na vida daquele que você ama. E na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, poderoso e maravilhoso, eterno Deus, no nome poderoso de Jesus, Pai. Toma, Senhor, aqui a sua serva Roxane, toma, Senhor, a sua serva aqui Elaine, Pai, em nome de Jesus. Toma, Senhor, cada um que esteve aqui nessa live, cada um que vai ver essa live depois. Pai querido, Pai amado, aqui nós queremos quantidade, mas queremos que o Senhor venha levar essa palavra no coração de todo aquele que está aflito, de todo aquele que quer tirar a sua vida, de todo aquele que está desanimado, Pai, de todo aquele que está se sentindo abandonado pelos médicos, de todo aquele que está se sentindo abandonado pela sua família, de todo aquele, Senhor, Pai querido, Pai amado, que está tendo um julgamento do povo, que está sendo, Pai, acusado pelo inimigo através da boca de um amigo, de uma amiga. Pai querido, Pai amado, no nome poderoso de Jesus, eu sei que o Senhor é Deus, Pai, para consolar esse coração, consolar essa pessoa nessa noite e derramar da sua unção e encher com a sua presença essa casa, Pai. Pai, envia anjos, Pai, nessa casa, envia anjos na casa dessa pessoa, Pai, que esse homem venha retornar para o lar, que essa mulher, Senhor, em nome de Jesus, venha reconciliar no seu casamento, Pai, querido Pai amado, que essa pessoa, Pai, venha ser alcançada pelo seu milagre no fundo do hospital, Pai, querido Pai amado, porque eu sei que o Senhor é Deus para derramar a sua unção, o Senhor é Deus para encher essa pessoa com a sua presença a cada hora, a cada instante, a cada momento, no nome poderoso de Jesus. Deus de poder, Deus de glória, que os seus anjos agora, Pai, vai de encontro a esse coração aflito, esse coração, Pai, quebrantado, essa pessoa que me ligou ontem, Pai, essa pessoa que me pediu ajuda, Pai, a qual eu vou lá amanhã, que, Pai, que em nome poderoso de Jesus, que só possa enviar os seus anjos lá, para que possa ir na frente, Pai, para que possa ir agindo, Pai, em nome poderoso de Jesus. Deus de poder, Deus de glória, eu te peço para que o Senhor venha abençoar a cada amigo meu, a cada irmão, a cada irmã, Pai, que está agora online, ainda que não esteja vendo, Pai, essa live, mas, Pai, que seja alcançado pela sua presença. Sabemos que hoje vivemos num tempo difícil, aonde, Pai, a modernidade vem tomando o tempo dos seus filhos, aonde o celular vem tomando o tempo dos seus filhos de orar, de se ajoelhar perante a Ti. Pai querido, Pai amado, Pai, eu te peço pela minha esposa que está trabalhando, eu te peço pelos meus netos, pelos meus 12 filhos, pela minha nora, Pai, que está com a gestação, em nome de Jesus, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, dá uma hora tranquila, Pai, para ela, que ela possa passar por esse momento, Pai, em nome de Jesus, que essas dores do parto venham trazer felicidade a nós. Pai querido, Pai amado, toma meus vizinhos, toma minha mãe, meus irmãos, Pai poderoso, Pai querido, Pai amado, no nome poderoso de Jesus, toma os pastores em suas mãos, toma as igrejas em suas mãos, Pai. Pai, que nós podamos, Pai, cada dia mais e mais se firmar em Ti, que não vamos nos desviar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã,
Deus é contigo, em nome de Jesus. Essa palavra maravilhosa que o Senhor aqui trouxe para nossa noite, que possa tocar no seu coração, em nome de Jesus. Eu vou aqui concluindo essa live dizendo, não desanima. Deus, Ele está te ouvindo. Deus, Ele está aí do seu lado agora. E eu creio no nome de Jesus. Amém. Fica na paz. E agora eu vou encerrar. Um abraço.